Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre os escritos técnicos de Freud, tema do Seminário 1 de Jacques Lacan. Os escritos técnicos, esse termo é um termo que foi estabelecido pela tradição psicanalítica para designar o conjunto dos escritos de Freud sobre a técnica, né? Esse conjunto de escritos ele foi produzido por Freud entre os anos de 1904 e 1919. A maioria deles, a maioria, né, dos escritos sobre a técnica que estão nesse conjunto que foi é, designado pela tradição como sendo os escritos técnicos, né? E o tema principal desses escritos é o método psicanalítico. Freud escreveu esse conjunto de escritos e de artigos, né, com a motivação de alertar, né, os práticos inexperientes que gostariam, que estavam começando a praticar a psicanálise. Freud queria, com esses escritos, evitar que o praticante que estava começando, né, fizesse algumas confusões com o uso do método psicanalítico que pudessem assim causar algum problema para a psicanálise. Os escritos técnicos, então, eles são compostos por dois assuntos principais que podem ser lidos ao longo desses artigos. Um deles é a orientação sobre a técnica psicanalítica. O outro assunto que pode ser lido nesses escritos é que se pode verificar, através deles, o progresso da elaboração de Freud sobre a técnica psicanalítica e eles fornecem também uma compreensão, né, do modo de ação da terapêutica analítica nesse período. E ali se pode, né, estudar as noções de resistência, de transferência, de neurose de transferência que se encontram nesses escritos, né? Então, o que confere unidade a esse conjunto de escritos técnicos não é por eles serem predominantemente sobre a técnica, mas é mais por ser a testemunha de uma etapa do progresso do pensamento freudiano, né? Existem esses duas componentes nos escritos técnicos, e essa segunda componente, esse testemunho que os escritos técnicos dão desse tempo da obra freudiana, que é o ângulo do seminário de Lacan, né? Esse seminário que ele estava produzindo, que ele estava criando, falando em 1953, né? Então, para Lacan, Lacan situa, né, os escritos técnicos de Freud como uma etapa intermediária do pensamento de Freud. Então, ela se situa entre um tempo antes e um tempo depois, né? É, Em relação ao tempo anterior, né, os escritos técnicos eles seguem a experiência germinal de Freud, né? Em relação ao que vem depois, né, os escritos técnicos eles precedem um outro tempo do pensamento de Freud, que é o da elaboração da teoria estrutural. Essa etapa intermediária dos escritos técnicos de Freud ele tem um começo que vai de 1904 a 1909, né? Em 1904, surge um artigo sobre o método psicanalítico, e em 1909 é a data da viagem de Freud, Jung e outros da geração dele de psicanalistas, a viagem dele para a América, para os Estados Unidos, né? Em que ele faz as conferências dele numa universidade, que é a Clark University, e que depois dá origem ao que se foi traduzido em português como Cinco Lições em Psicanálise. E ali ele também fala muito sobre a técnica, né, principalmente da técnica, do início da técnica e como foi se desenvolvendo na sua fase inicial, mas ele também fala ali sobre a técnica dos xistes, fala ali sobre transferência. É muito interessante também para quem está querendo começar a ler, né, sobre psicanálise e a psicanálise freudiana, né?
Depois dos escritos técnicos, algum tempo depois, a etapa seguinte é a etapa que Freud começa a desenvolver a partir de 1920, né? É a etapa em que ele elabora a teoria estrutural, a teoria das instâncias, e que ele também chamou de metapsicologia, né? Então, importante situarmos ali esses três tempos. O primeiro tempo, que é, né, o tempo da experiência germinal de Freud, a etapa intermediária, em que Lacan situa os escritos técnicos de Freud, e um outro tempo, o tempo seguinte, esse terceiro tempo, que é o tempo da elaboração da teoria estrutural, né? O outro motivo pelo qual os escritos técnicos eles não se definem por serem sobre a técnica é que Freud, né, ele nunca deixou de falar de técnica também nos seus outros escritos, nos seus outros trabalhos. Para citar dois exemplos, estudos sobre a histeria, que ele publicou com Breuer em 1895-97, Freud faz uma ótima exposição detalhada sobre a descoberta da técnica analítica, sobre como ele criou, né, a técnica da psicanálise. Há também interpretação dos sonhos, que ele é sobre a técnica da interpretação, principalmente, a propósito dos sonhos, mas é também sobre interpretação, que é uma das técnicas psicanalíticas. E, por fim, um terceiro escrito muito importante sobre isso é Análise Terminável e Interminável, que foi publicado em 1934. Por hoje é só, né? Se vocês quiserem mais informações sobre os escritos técnicos de Freud, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Quaisquer dúvidas, observações, podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder dentro do possível. Até o próximo vídeo.